ela alugou uma casa. Ela alugou uma casa bem bacana e fez um trabalho missionário. Ali fazia um pequeno grupo naquela casa. E chegou um determinado dia, à noite, e saía 2 carros da igreja, com 2 rapazes, 2 jovens, iam lá para a Avenida Indianápolis. Indianópolis ou eu não sei. Quantos conhecem a Avenida Indianópolis? O que fica fazendo ponto naquela avenida? Prostituta e travestis, correto? Então, se um dia vocês passarem por lá, vocês vão ver nas calçadas prostitutas e travestis. Ia 2 carros com o símbolo da igreja e os irmãos paravam lá no ponto da prostituição. Se você passasse lá, o que você diria? Você é os irmãos com perdido, tão desviado, né? E os rapazes perguntavam para as prostitutas e os travestis: qual é o preço do programa? 1 hora é tanto, nós queremos um programa de 2 horas. Legal, aí entrava, cada carro entrou 2 travestis ou prostitutas. E levaram para essa casa, que era o ponto do pequeno grupo da igreja. E quando essas moças, vou falar moças, né? Olha aqui, tá bonito. Desciam na porta dessa casa, da entrada do portão até a sala, um tapete vermelho cheio de pétalas de rosa. Fala o nome. E eles ficaram encantados com aquilo. E quando chegaram, lá tinha uma mesa farta, com pão integral, um suco de uva, uma lasanha bem feita, tinha comida de todo tipo, 2 irmãs com avental, com um sorriso de mãe mesmo, abraçava aquelas moças. E os rapazes olhou para ela: senta aqui, que hoje o programa é diferente. Nosso programa é diferente. Conta a história de vocês. E ali elas contaram a história, ali elas choraram, ali elas desabafaram, ali elas foram abraçadas, ali elas foram amadas, ali receberam livros, Bíblia, receberam a palavra de Deus, receberam estudo ali naquele momento. Elas não queriam ir embora quando deu o prazo do programa. Só que tinha que ir, porque os cafetão, se não for, eles matam a pessoa. E elas voltaram para lá. Agora eu pergunto para a igreja aqui nesta manhã: quando aquelas pessoas sentirem falta de amor, quando elas estiverem deprimidas, quando estiverem depressivas, quando estiverem nas drogas, na prostituição, e sentirem um vazio e precisarem de amor, elas vão buscar na casa delas ou naquela igreja que elas foram? Na igreja. É a igreja. Essa igreja aqui só vai ganhar esse bairro se em primeiro lugar der amor para esse povo. É o amor que traz as pessoas aqui. Você só está aqui porque alguém te deu amor e te trouxe aqui. Quando você chega aqui, você não vem em busca da verdade. Quando nós chegamos à igreja, não viemos aqui em busca de estudo bíblico. Nós não queremos saber da Bíblia. Nós queremos amor. O mundo carece por falta de amor. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor porque Deus, Ele se entrega por inteiro para as pessoas. E é isso que nós devemos fazer. E nós, como condutos de Deus, nós temos que fornecer amor para as pessoas. Por isso São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Primeiro Deus amou. Primeira coisa, antes de a igreja você for dar estudo bíblico, tem que amar. Senão não adianta. Estudo bíblico não resolve nada se não der amor. Primeiro Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Aí sim, depois você mostra a verdade, que é Jesus. Primeiro nós temos que dar amor. E como eu dou amor? Através do meu testemunho, através da minha vida. Se eu não der amor às pessoas, não adianta eu falar de Jesus para elas. Não adianta eu falar das 28 doutrinas, falar do sábado. Não adianta. Primeiro eu tenho que dar amor. E por que muitos filhos saem da igreja? Porque os pais não dão
mas amor para os filhos. E dar amor para os filhos é os pais falarem não. Quem manda aqui sou eu. Estão entendendo? Que nós precisamos dar amor, e mesmo que esse amor tenha que ser duro, ser rígido, nosso Deus é justo. Então eu comecei falando de amor porque eu vou entrar num assunto muito, vamos dizer assim, um assunto aqui muito duro. Eu vou falar sobre a porta da graça e se vale a pena servir a esse Deus que você está aqui dessa manhã. Então eu vou pedir aqui, se vocês quiserem sentar aqui, não tem problema, tá? É que eu fico de costa aqui, talvez assim eu acho que facilita mais para mim, que eu ando muito, tá? Muito obrigado. Nós vamos falar sobre a porta da graça. Então eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse 3, 7. Sobre a porta da graça. Muito bem. Todos têm Bíblia? Quem não tem Bíblia, senta ao lado de quem tem. Quem está sem Bíblia? Levante a mão que eu achei duas aqui. Quantos estão sem Bíblia aí? Todos estão com Bíblia? Quem não tem Bíblia, senta ao lado de quem tem. Quem tem, senta ao lado de quem não tem. E se precisar, temos duas Bíblias aqui que eu encontrei no seu domo. Apocalipse capítulo 3, verso 7. 3, 7 daqui. Nossa, que buscar. Todos encontraram? Amém. 3, 7. Então, vamos fechar nossos olhos mais uma vez e pedir a unção do Espírito Santo. É 3, 7. Senhor Deus, abrimos a Tua palavra e nesse momento queremos só ouvir a voz do Espírito Santo. Fale a nós, transforme a nossa mente e o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Verso 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus está dizendo para cada um de nós aqui, que Ele tem colocado uma porta aberta para você e para mim. Uma porta aberta para resolver o problema que você tem passado. Deus tem colocado uma porta aberta para solucionar o problema na tua família, no teu lar, no teu casamento. Deus tem colocado uma porta aberta para solucionar o problema dos teus estudos, o problema da tua depressão, da angústia, do desespero. Deus tem colocado uma porta aberta para resolver o problema da enfermidade, o problema do pecado, do desânimo. Qualquer que seja o teu problema e o nosso problema, Deus ele tem uma porta aberta para mim e para você. Amém. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém. A porta que Deus abre da salvação que está aberta hoje, ninguém pode fechar. E quando Deus fecha, ninguém pode abrir. E aqui diz, em Apocalipse, que Deus colocou uma porta aberta. E para que serve a porta? Quando ela está aberta, para entrar e sair. Agora, quando a porta está fechada, é para proteger quem está dentro, dos que estão fora. Então, a porta ela tem essa dupla finalidade, para permitir a entrada e saída e para impedir a entrada de pessoas estranhas. No caso, impedir a entrada de pecado. E a Bíblia ela fala disso, que como é maravilhoso que Deus abriu uma porta para você. Que Deus abre uma porta para cada um de nós aqui. Agora nós vamos falar de outra porta. Então começamos em Apocalipse, agora vamos lá em Gênesis. Todo mundo, Gênesis está antes de Apocalipse, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 7. Perdão, capítulo 6. Capítulo 6, versículos 5 e diante. 5. Nós vamos falar de Noé agora. Aqui. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração.
Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Vamos dar uma pausa aqui do 7. Deus olhou para o mundo de então, antes do dilúvio, e disse Deus que a maldade do homem havia se multiplicado. Como hoje, o mundo é mau ou não é? Se você tiver dúvida, é só ligar a TV, no Brasil Urgente, Cidade Alerta, qualquer jornal você vai ver. A corrupção está em todos os meandros da sociedade. A violência é pai matando filho, é filho matando pai, as drogas dominando. Você desce na Praça da Sé e você olha ao seu redor, só vê zumbis. Pessoas pelo vício do álcool e das drogas andam em bando, dorme na praça, faz suas necessidades ali eles comem e ali eles morrem. Já 2 vezes presenciei a pessoa morta ali na Praça da Sé, no centro da capital, da maior capital da América Latina. No pleno século XXI, pessoa morrendo ao relento, à luz do dia. Isso é uma visão do Walking Dead, né? É uma visão, parece do fim do mundo mesmo. E as pessoas eram continuamente mal antes do dilúvio, como é hoje. E Deus se arrependeu, mas a palavra arrepender significa Deus sentiu tristeza por haver feito o homem. É como o pai, ele cria o filho, dá toda a educação para o filho, e de repente ele percebe que o filho escolheu caminhos errados. O pai sente uma tristeza muito grande por aquele filho, porque sabe que o fim dele não é legal. Eu fui pregar domingo numa igreja. Foi domingo, não, quarta-feira. Preguei na igreja. Na saída, uma irmã falou que o filho dela, criado na igreja, está preso por tráfico de drogas. E esse rapaz está lá no Mato Grosso do Sul. E eu falei uma palavra que está no livro Eventos Finais. Ellen White diz que nos finais do tempo, se você tem filhos desviados, Deus enviaria anjos para pregar aos filhos das mães que oram. Mas por isso eu falei, não deixe de orar. Se você tem um parente, a oração intercessória tem muito poder. Quando eu cometo, eu sou pecador, e o irmão é pecador. E quando Deus quer agir na vida dele, se ele não permitir, Deus não age. Porque Deus respeita o livre-arbítrio dele. Mas tem uma coisa, quando eu, pecador que sou, oro por ele, ou quando ele, pecador, ora por mim, ele autoriza a Deus agir na minha vida, mesmo sem eu querer. Ele autorizando, porque ele é igual a mim, ele pode autorizar. E quanto mais for parente, a autorização é imediata. Então a oração intercessória tem esse poder. Jesus, ele passava noite e noite orando, intercedendo pelos seus discípulos. Porque Jesus podia interceder por eles naquele momento, porque Jesus era igual a eles. Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória como unigênito do Pai. Isso está em São João 1,14. Jesus se fez carne, Jesus se fez homem. E Ele sabe o que você está passando. Ele sabe a tua dor, a tua angústia, a nossa desesperança, Ele sabe. E aqui diz que Deus determinou que vou fazer desaparecer o homem e os animais que Ele criou. Só que no verso 8 tem um segredo. Porém, Noé achou o quê? Graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus companheiros contemporâneos. Noé andava... Aqui está dizendo que Noé não seria salvo porque ele construiu a arca. Noé não seria salvo pelo que ele fez. Noé não seria salvo pelo que ele iria fazer. Você que está aqui nessa manhã, não é nada que você e eu, que nós possamos fazer para ser salvo. Não há nada que nós possamos fazer para nos salvar. Nada que eu faça vai me salvar. E Noé, ele não foi salvo pelo que ele fez.
Aqui está dizendo no verso 8, e Deus achou o quê? Graça. Noé foi salvo pela graça. A salvação é pela graça, é de graça, é na faixa 0800. Você não paga nada. Você não precisa fazer nada, só aceitar. A salvação não depende do que eu faça, mas se você não guardar a lei, ela te condena. Agora, se eu guardo a lei, não me salva. E aqui Noé achou graça diante de Deus. Verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Verso 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Verso 14. Faz uma arca de tábuas de ciprestes. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Verso 17. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra perecerá. Verso 18. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Verso 22. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Aqui está dizendo que Noé obedeceu a Deus. Verso 7. O capítulo 7, verso 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, um macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, um macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E aí da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Verso 5, do capítulo 7. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenou. Primeiro, Noé achou graça diante de Deus. Segundo, Noé obedeceu a Deus. Vale a pena obedecer a Deus? Será que vale? Vou exemplificar. Noé começou fazendo a arca. Deus deu a ordem e chegou para Noé e falou: Noé, vai fazer uma arca assim, assado, que eu vou destruir o mundo, porque vai chover. E Noé olhou para Deus, imagino eu, e falou: Senhor, o que é chuva? Até então nunca havia chovido sobre a terra. Uma brisa saía, um vapor saía da terra e regava as plantas. Nunca havia chovido. Noé não sabia o que era chuva. E Deus falou: Noé, vai chover. O que é chuva, Senhor? Deus deve ter dado uma explicação para ele. Quando duas nuvens se juntam, acúmulos nimbus, faz aquele encontro e cai água do céu. Só que dessa vez é um dilúvio, vai sair água da terra também, Noé. Noé, prepara a arca, porque vai chover. Vai chover. Deus está falando para nós. Deus está falando que vai voltar. Aí o cientista, primeiro a família de Noé chegou assim: Noé, você é louco, não existe chuva, nunca choveu, Noé, você é louco, Noé. E Noé começa a construir a arca. Pam, pam, pam. É Noé que está batendo, lembra? E Noé começa, ele tem que comprar o quê? Madeira. Ele paga trabalhadores para comprar madeira, gasta sua poupança, investe na obra de Deus e faz, igual vocês fizeram aqui, e compra madeira e prego. Tá batendo. Acabou o dinheiro. Noé vende a casa de praia e o sítio. Acabou o dinheiro. Ele vende os seus camelos. Último tipo. Investiu na obra. Acabou o dinheiro. Vende a casa dos seus filhos. Aí a família fica louca. Noé, você acabou com todo o seu dinheiro. Noé, você acabou com todo o seu patrimônio investindo naquela obra de Deus, naquela igreja. Você é louco, Noé. E Noé trabalhando para Deus, investindo tempo, talento e os seus tesouros também. E Noé investindo tudo, fazendo a arca. Aí chegou o cientista da USP, de Harvard, o cientista da Andrews,
de todas as faculdades do mundo, né? Pode ser. Noé, eu sou o cientista tal. Segundo o meu computador, segundo os meus cálculos, nunca choveu. Não existe chuva e não vai chover. Você é louco, Noé. Aí chegou os filósofos, segundo nossos escritos, segundo os estudiosos, Noé, nunca choveu e não vai chover. Você é louco, Noé. E chegou a grandes mentes, os pastores da época, Noé, você é louco, não vai chover, Noé. Já falaram isso para você? Quantos aqui já ouviram, você é louco indo para aquela igreja? Você é louco, vai deixar de comer carne de porco? Vai deixar de participar de churrasco? Você é louco, já ouviram isso? Você vai para aquela igreja e vai deixar seu emprego para trabalhar o sábado, você vai passar fome. Já ouviram isso? Você não vai na sexta-feira à noite fazer a prova, você vai repetir de ano, você vai reprovar de ano. Você é louco. Já falaram isso para você? Não. A sua família já falou? Você é louco, está naquela igreja de fanático que não aceita. No sábado de manhã, em vez de você estar dormindo, limpando a casa, você está naquela igreja, você é louco. Irmãos, as coisas de Deus é loucura para o mundo. Noé foi chamado de louco 120 anos. 120 anos ele investiu tudo na arca, ele e sua família. Muitas pessoas construíram a arca e morreram acreditando que estariam na arca. E muitas pessoas construíram a arca, depois desistiram e caíram fora da arca. A arca é essa igreja aqui. Não saia fora dessa arca. Porque vai chover. Jesus vai voltar. E muitos estão falando que não. Muitos aí falam em arrebatamento secreto, Jerusalém, profecias, isso é tudo louco, mentira. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. E nessa geração, muitos que estão aqui verão Jesus voltar. Você duvida disso? Me diz qual profecia que falta se cumprir. Fora a volta de Jesus. Estamos estudando aos domingos à noite sobre Daniel, a estátua de Daniel, a pedra que rolou do céu. Jesus vai voltar. E olha que Noé faz aqui. Tudo fez o Noé conforme quem mandou. Noé fez o que a ciência falou? Não. Muitos falam, então, um grupo aí falando que a terra é plana, que o homem veio do macaco, essas coisas. Mas Noé confiou em Deus. Em quem você vai confiar? No seu professor da faculdade ou em Deus? Deus. Você vai confiar em quem? Nos cientistas, na NASA ou em Deus? Deus. E aqui diz o seguinte, no capítulo 7, verso 15, acompanha aí. De toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Verso 16, eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou o quê? Porta após ele. E o Senhor fechou o quê? O Senhor fechou o quê? A porta. Muito bem. Viu que nós falamos no início que Deus deixou uma porta aberta para nós? Essa porta vai ser fechada. E lá no povo que era igual hoje, os antediluvianos, que chamavam o povo de Deus de louco, a porta foi fechada da arca. E quem fechou a porta? Deus. Foi Noé que fechou? Não. E diz que quando começou a chover, rompeu a água dos céus, rompeu os lençóis freáticos, a água subia, a água descia. Mas antes, olha só, Noé fazia a arca, montou as barraquinhas de camelô, vendendo bonezinho, ó, vem ver os loucos. A televisão foi lá, os programas sensacionalistas, filmando, ó, os loucos da arca. E começou a montar a barraquinha, e Noé, quando Deus terminou a arca, Deus falou, entra, aí começou a escurecer, as aves vindo voando. Os animais, o elefante, a girafa, o camelo, o leão, tudo vindo como se uma mão invisível levasse. E a população vindo daquilo e ria, eles se assustaram. Depois falaram, é comum. Aí os animais entraram. Quando fechou-se a porta, eles ficaram presos na arca por quantos dias? 7 dias. Eu imagino a angústia de quem estava lá dentro. Noé devia ter pensado, luta espiritual. Será que vai chover mesmo? Será que não tem um jeito de eu sair daqui? Tinha uma janela só no teto.
Eu poderia sair, ir lá fora, buscar umas coisas que eu esqueci, depois eu voltar. Mas Deus falou para ficar aqui. Só que Deus fechou a porta. Eu poderia sair um pouco. Eu quero dizer para você, não saia da arca porque vai chover. E aquela população do mundo antediluviano começaram a rir, os loucos estão presos na arca. E aí, Noé, cadê a água? Está muito quente aí? E os animais fazendo as suas necessidades, berrando, gritando. Não era fácil para Noé dentro da arca. Passou-se 7 dias e a população foi cadeira de sol, barraquinha de churrasco. Olha os loucos da arca, eles eram ridicularizados. Se você está sendo ridicularizado, não fique triste, porque todos os servos de Deus foram zombados. E aí eles lá assistindo o louco da arca, e de repente começou as nuvens, a nuvem começou a tampar o sol, começou nuvem, eles nunca tinham visto aquilo, tanta nuvens escura, trovões, relâmpagos. Aí eles começaram a ficar com medo. Opa, será que Noé estava certo? Aí de repente começou a romper água. É água, é água. E as mães com seus bebês batiam na porta. Abre, Noé! Abre, por favor, meu bebê! Noé queria ou não queria abrir? Ele queria. Só que não podia, porque a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Vai chegar um momento que a porta vai fechar para mim e para você. Devemos tomar cuidado. E Noé, eles batiam, aí as mães pegavam os bebezinhos, amarravam nos animais, nos felidos, dos grandes felidos, porque os animais felinos têm medo da água e sobem para os pontos mais altos. Elas amarravam os bebês nas costas dos tigres, né, dos guepardos, e eles subiam, mas a água cobriu toda a terra, até o Monte Everest. Cobriu tudo. A terra ficou 40 dias debaixo de água. Choveu ou não choveu? Quem estava certo? Deus ou a ciência? Deus. Deus está falando que vai voltar. E muitos aí a ciência diz que não, né? Em quem nós vamos confiar? A partir do momento que você ouve essa mensagem, olha só, está ouvindo essa manhã essa mensagem, e não seguir esse Deus, você está tomando uma escolha muito arriscada, porque o nosso Deus não erra. E choveu 40 dias, 40 noites, Noé ficou na arca quanto tempo? 1 ano. Noé ficou dentro da arca 1 ano. Aí soltou lá a pombinha, né? Aí soltou lá as avezinhas. Passou 1 ano, ele desceu da arca. Agora eu vou fazer uma pergunta, presta atenção agora. Principalmente você, jovem. Uma atenção, vale a pena investir na obra de Deus? Vamos supor que Noé, antes do dilúvio, fosse dono de 1% da riqueza do mundo. Fosse um Bill Gates, antes do dilúvio. Depois do dilúvio, quantos por cento Noé tinha no mundo? Da riqueza do mundo? 100%. Só tinha ele. O mundo era todo dele. Ele poderia escolher o local. Lembra que ele investiu casa de praia, investiu sítio. Ele poderia escolher uma fazenda lá em Dubai. Ele poderia escolher Paris. Não existia, mas vamos fazer um lugar como a França, as Bermudas. Ele poderia escolher um lugar bem bacana para ele morar, na beira-mar. Os filhos dele poderiam escolher qualquer lugar que eles podiam. Eles eram donos de todo mundo. É isso que Deus tem para mim e para você. Quando eu invisto na obra de Deus, Deus me devolve muito mais do que eu preciso. Mas se Ele não devolve nessa vida, está garantido no céu uma mansão, ruas de ouro, uma cidade santa, onde cada um nós teremos a nossa casa na nova terra, casas que nós vamos morar, nós teremos o nosso pomar, as ruas são de ouro. Então, quando nós investimos na obra de Deus, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Amém. Paulo disse, tendo que cobrir e o que comer, dê graças. Deus não quer te dar carro, como diz algumas televisões aí, algumas igrejas. Deus vai te dar, você vai ser um empresário, você vai ser próspero aqui na terra. Não, essa terra vai virar lixo. Isso aqui é lixo. Se você está feliz com essa terra, então pode sair, porque aqui essa terra vai virar lixo. Isso é lixão. Deus quer te dar casa de ouro.
Deus quer te dar vida eterna, não uma vida, toma uma injeção aqui para viver alguns anos. Steve Jobs, um dos homens mais ricos do mundo, um gênio, que inventou o computador de mão, o iPod, o iPad, né? Tudo isso, o iPhone, tudo foi da ideia dele. Ele gastava fortunas investindo em criogenia. Criogenia é congelar o corpo. Ele tinha câncer no pâncreas, morreu de câncer. Mas ele investia que congelava o corpo depois da morte. Quando descobria a cura, descongelava, a pessoa voltava viva. Uma loucura. Mas Deus quer dar vida eterna para cada um de você. Se investir tempo, você pode investir tempo na igreja de Deus, investir seu tesouro, seu dinheiro na igreja de Deus, sua vida na obra de Deus, Deus vai te recompensar para toda a eternidade. Noé, ele, além de salvar a sua vida, da sua família, ele se tornou dono do mundo. O mundo era dele, ele podia escolher onde morar, ele poderia escolher onde construir sua casa, ele poderia usar todo o material, todo o ouro da terra era dele, todo o diamante era dele, toda a esmeralda era dele, toda a riqueza do mundo era dele, porque ele confiou em Deus, porque ele investiu em Deus tempo, talento e tesouro. Vale a pena confiar em Deus. E da última porta que eu vou falar, Mateus 25, Jesus fala dessa porta. São Mateus capítulo 25. Nós começamos em Apocalipse, fomos em Gênesis e vamos terminar com a parábola que o mestre falou também, que tem a porta, que nós devemos tomar cuidado. São Mateus capítulo 25. Acompanha aí, todos encontraram? Escreve, É uma parábola muito conhecida. E olha que interessante, Jesus falando também, nos chamando a atenção para esse problema, que a porta vai fechar. São Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Pergunto, das 10 virgens, quantas estavam esperando o noivo? 5. Não, as 10. As 10 estavam esperando o noivo. Todas as 10 esperavam o noivo. Das 10 virgens, quantos tinham a lâmpada? Que é a palavra? As 10 tinham a lâmpada também. Das 10 virgens, quantas tinham o azeite? 5. As 10 tinham o azeite da lâmpada. Das 10 virgens, quantas levaram azeite extra? 10. E 5 levaram azeite extra. Mas até então, as 10 esperavam o noivo. As 10 tinham a lâmpada. O que significa a lâmpada?